Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabela Mendes. Desde já eu conto com a participação de cada um de vocês, tá certo? Na interação da nossa aula. Então, vamos iniciar fazendo a correção da atividade referente à aula passada, a aula de número 19, certo? Nossa 19ª aula. Então, vocês estão lembrados que na aula passada nós conversamos, sobre a persuasão em textos argumentativos. Inclusive, nós estudamos sobre a carta do leitor, um tipo de gênero textual argumentativo que há elementos de persuasão. Então, a primeira questão foi de acordo com esse assunto e vocês fizeram a leitura de um textinho aí na atividade, tá certo? Que diz assim: qual gênero textual pertence o texto lido? Então, a alternativa correta é a letra C, carta do leitor, pois o autor do texto dialoga com o leitor. Segunda questão. De acordo com esse texto, a família deseja colocar em prática as dicas da revista por quê? Alternativa correta, letra A, porque a família está sempre buscando uma vida mais saudável, conforme vocês puderam fazer a leitura, tá certo? Da carta. Terceira questão, quais são, qual o remetente e o destinatário da carta e também qual a finalidade comunicativa da carta do leitor que vocês realizaram a leitura. Edmundo, o remetente, e senhor Silva, que é o editor da revista Saúde, então é o nosso destinatário. Lembrando que remetente é aquele que está escrevendo a carta e destinatário a pessoa que vai receber. Uma das características da carta do leitor é a presença, tanto do destinatário quanto do remetente. O leitor Edmundo escreveu a carta, a redação da revista, para elogiar os artigos publicados, mas não foi só elogiar, como vocês viram, Ele também solicitou uma publicação de receitas, em que não se utilizasse o sal, porque, conforme vocês puderam ver, ele sentia essa necessidade de encontrar com facilidade receitas que tivessem a ausência, que não usassem o sal em sua composição, certo? Em seus ingredientes. A carta do leitor possui várias finalidades e o texto lido traz como propósito elogiar os artigos da revista e solicitar mais receitas. A quarta questão, quer saber qual a linguagem que predominou no texto. Então, vocês puderam ver que a linguagem que predominou foi a linguagem formal, portanto, a alternativa C. A quinta questão, foi solicitado que vocês lessem esse fragmento, que diz assim: lemos uma matéria sobre os perigos que o excesso do sal na alimentação pode provocar à nossa saúde. Então, a perguntinha: o pronome que pode anteceder a primeira palavra, que é o verbo lemos, é, então, o pronome nós, certo? Alternativa correta, letra A. Porque aí o pronome está em concordância com o verbo lemos, que também está no plural, certo? Aí na primeira pessoa do plural. Então, pessoal, encerramos a correção da nossa atividade, Ela foi bastante curta. Espero que vocês tenham se saído bem. Eu tenho certeza que sim. E aí eu conto com a participação, com o compromisso de vocês também nas próximas atividades. O tema da nossa aula de hoje é relação do verbal com outras semioses em texto de divulgação científica. Então, nós vamos analisar hoje que o texto, inclusive nós já falamos sobre isso em outras aulas, que a questão comunicativa ela vai bem mais além do que o verbal, do que a escrita. Nós conseguimos observar essa comunicação também em diversos elementos, como, por exemplo, os elementos visuais, certo? Que é a linguagem não verbal. Por isso, o nome semioses. Então, pessoal, a forma em que nós nos comunicamos visualmente
ela é muito mais remota, né, muito mais antiga do que nós podemos imaginar, né? Então, aliás, a forma da comunicação visual é uma das mais antigas do mundo. Vejam que interessante, né? Sendo anterior ao processo de comunicação da escrita, né? Vindo antes. Então, basta lembrarmos do homem das cavernas, né? Que exprimia fatos significativos do seu cotidiano através de desenhos pictóricos, né? Então, esses desenhos pictóricos tratavam da realidade, né? Como era vista através da ótica do autor. Este desenho que aparece aí para vocês é um exemplo disso, né? Porque o desenho pictórico, ele trazia essa realidade, elementos da natureza, animais, que é o caso dessa ilustração. Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia e a vida agitada nas grandes metrópoles, né, a velocidade da informação evoluiu de maneira impressionante. E os meios que são utilizados, né, a forma que é utilizada para transmitir essa informação, ela também foi evoluindo, certo? Nós vamos observar isso agora. Então, pelo motivo das pessoas terem cada vez mais, né, uma vida corrida, menos tempo para estar fazendo uma leitura, né, aprofundada, isso caracteriza bastante, né, um novo meio de informação, que é mais telégrafo, né? Ou seja, é mais rápido, mais ágil. Dessa forma, o desenvolvimento do jornalismo também é afetado. Mas por quê? Porque atualmente um dos grandes desafios dos jornalistas, né, dos jornais, aliás, é escolher qual a forma de informação é mais adequada para estar transmitindo ali aquele conteúdo ao leitor, dependendo do conteúdo, né, a ser transmitido. Em outras palavras, qual a melhor relação entre o texto verbal, né, o conteúdo, e a forma, né, que são essas semioses, a foto, se é um gráfico, se é melhor juntar o texto verbal com um mapa, né, com ilustração, certo? Então, aí tem essa questão que é muito importante, certo? Então, nós destacamos, né, um exemplo aí de texto, que é um infográfico, tá certo? E a infografia, né, na infografia, os ícones têm a função de capturar o olhar do leitor. Por quê? Porque chamam bastante a atenção, né? E quando é captada essa atenção, as informações tipográficas devem conduzir o olhar do leitor, né, mostrando a ele quais os caminhos lógicos e coerentes para a absorção da informação. E isso acontece, né, de uma forma bem objetiva e didática, né, bem resumida. Deve-se ainda manter um equilíbrio estético, né, sem estar valorizando muito um determinado elemento, um gráfico, uma imagem, para que não haja uma conotação errada na hora da informação, né, para que se chame a atenção realmente para a mensagem que quer ser transmitida, não só aos desenhos que estão ali aparecendo, certo? Em conjunto com a evolução tecnológica, nós, seres humanos, né, seres sociais, estamos inseridos, né, em um meio de movimentação, comunicação e informação que são bastante dinâmicos, né? E por isso estão exigindo cada vez mais, uma maior competência nossa, né, em relação à capacidade de leitura, de apresentação de um conhecimento crítico aos diversos assuntos, né, que surgem no nosso dia a dia. E por isso nós estamos sempre, né, conectados ao celular, o tempo todo, com o dispositivo em mãos. Por quê? Ele também, essa tecnologia também nos permite acessar essas informações para que também buscamos expressar tudo o que está acontecendo à nossa volta, certo? A nossa sociedade. E a partir desse novo modo de vida, dessa evolução tecnológica, certo? O gênero textual infográfico ganha um prestígio em vários meios comunicativos, né? Então, ele é muito utilizado na mídia jornalística. É unânime que esse gênero é um recurso muito eficaz, visto que se torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica, de ser compreendido. Então, muitas vezes, um texto, né, científico, por exemplo, um texto complexo de ser entendido, que possui porcentagens, números,
muitas informações complexas são trazidas em formas de gráficos, de ilustrações, associados à linguagem verbal, dessa forma deixando o texto bem mais compreensível ao público, certo? Então vejam como o infográfico é importante, né? E aliás, o que é um infográfico? Um infográfico, ou a arte da infografia, né, como nós vimos até agora, a questão dos ícones, é caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto. Né? Então, a gente já observa o nome, né, a etimologia da palavra aí, info, que vem de informação, e gráfico de desenho, imagem, representação visual, né, tudo aquilo que se refere a uma linguagem visual, né, uma linguagem não verbal. Ou seja, o infográfico é um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com o texto, né, com o texto verbal. Os infográficos são muito utilizados em jornais, né, nos mapas, manuais técnicos, manuais educativos, científicos e também em sites, certo? E aí nós temos o exemplo, né, infografia, informação, mais ilustração, design. A infografia é a arte de tornar claro aquilo que é complexo, né, por isso o objetivo desse gênero textual. E abaixo nós observamos, né, a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Essa imagem, né, traz para nós aí o desenho, né, de um olho, um olhar, onde diz que o ser humano é um ser visual. Né? Por quê? Embora a maior parte do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, né, escrita, a grande parte da nossa memória e da maneira como nós compreendemos o mundo, né, é de maneira visual, são de maneira visuais, né, através do nosso olhar. Então, as imagens ficam muito registradas na nossa mente. E aí, só para relembrar a vocês, alguns exemplos de textos, né, verbais, não verbais e a linguagem mista. Né, nós temos como linguagem verbal, que se pauta através da escrita, né, carta, bilhete, texto, reportagem, entrevista, chat, e, enfim, diversos outros. Linguagem não verbal são os gestos, né, o semáforo, placa de trânsito, os desenhos, símbolos, a dança, a pintura, a escultura, né, tudo aquilo que está relativo ao visual. E a linguagem mista ou linguagem híbrida é a junção desses dois elementos citados acima. E aqui eu trago, né, exemplos para vocês de dois infográficos. Um que vai falar sobre fatos do café e outro sobre a Covid-19, certo? Então, aí o primeiro, ele vai trazer informações bastante interessantes, curiosas, né, sobre o café, traz ali a porcentagem de consumo, né, de 65% do consumo ocorre durante o café da manhã, né, as pessoas consumem mais, então, durante esse período do dia. Né, traz outras informações, diz que é a segunda bebida mais popular do mundo, depois da água. Né, então, traz também métodos populares de preparação, né, e vai trazer várias informações a respeito do café. Então, vejam aí que nós encontramos esses elementos visuais, né, a questão da porcentagem, né, os gráficos, todas as informações, né, unidas à questão visual. O segundo infográfico, né, sobre a Covid, o novo coronavírus, vem dizendo o que é esse vírus, como ele é transmitido, os sintomas, né, a prevenção e o grupo de risco. Né, também observamos essa questão dos elementos visuais associados à linguagem verbal, tá certo, pessoal? Então, nós encerramos nossa aula por aqui, né, sobre o infográfico, a questão dessas linguagens, múltiplas linguagens que nós encontramos. Desde já agradeço a participação de cada um de vocês, deixo aqui os links, né, as referências da aula e conto com a participação na nossa próxima aula de língua portuguesa. Até lá, pessoal!